bastante conhecido por toda a igreja, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Bom, quando a gente lê esse versículo, a gente vê que o salmista, aqui não identificado como autor do Salmo 119, com os seus 176 versículos, tá? Ele não identifica quem é o autor. Muitos, tá? Atrelam esse salmo na autoria de Davi, outros até de Esdras, mas, enfim, o autor desse salmo é anônimo. O que nos mostra nesse Salmo 119 é que, independente de quem seja o autor se declara como amante da palavra de Deus. Se você for ler todo o Salmo 119, você vai ver que ele é dividido, em algumas Bíblias, ele é dividido por partes, como se fosse, porque na verdade o Salmo 119 é como se fosse um hino, um louvor, então ele é dividido em certas partes dentro do capítulo. E em todo o capítulo, ou Salmos, eu aprendi que Salmos não tem capítulo, Salmos é um número 119, né? Então o Salmos de número 119, ele apresenta para nós toda uma estrutura mostrando a soberania da palavra de Deus. O autor que escreveu esse salmo era um amante da palavra de Deus. Então você vai encontrar diversos sinônimos da lei do Senhor. De várias formas ele se apresenta, ou ele apresenta a lei do Senhor dentro desse salmo, só que com sinônimos diferentes, mas todos querendo enaltecer, engrandecer a palavra de Deus. Tá? E quando a gente se depara com escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, a gente lembra de muitas coisas. E o que eu andei meditando é que muitas das vezes as pessoas não entendem por que esconder no coração. Muitas das vezes as pessoas não entendem por que não esconder na mente. Por que não esconder? Por que não guardar? E sim esconder no seu coração. Veja bem, na antiguidade, antes que a ciência evoluísse, entendia-se que tudo partia do coração. Tudo vinha do seu coração. Hoje, com a evolução da ciência, podemos e sabemos, entendemos que é a mente do homem que manda no corpo. É a mente que dá os sinais para o corpo fazer tais movimentos, tais emoções. Portanto, quando a gente imagina ou recebe alguma informação, a nossa mente ela processa algo que ativa um complexo sistema nervoso no nosso corpo, liberando assim emoções, estresses. Portanto, muitos problemas cardíacos se dá diante de um estresse muito grande. Um problema cardíaco se dá talvez por uma notícia muito impactante, que aquela pessoa pode ficar até doente por conta disso. Tá? O que a gente descobre é que com a evolução da ciência, até hoje, os médicos, os cientistas pesquisam a relação entre coração e mente. Tá? E o que se descobre até hoje é que coração e mente, eles trabalham juntos, é recíproco, eles trabalham dinamicamente. O coração e a mente, eles se comunicam. Quando a gente sente aquele aperto no coração, a sua mente liberou uma informação para o corpo que ativou o sistema nervoso, fazendo com que o grupo muscular do seu coração tivesse um leve relaxamento e causa assim aquele aperto no seu peito. Então a gente sente no coração aquela notícia, a gente sente no coração aquela informação, tá? Porém, aquilo vem da nossa mente. Agora, a gente já aprendeu que o que alimenta a nossa mente, assim como a nossa alma, o nosso corpo, tá? É o que a gente vê. É o que vem de fora. O nosso corpo físico,
a carne, nós podemos ter como um intermediário entre as coisas que acontecem para o que você vai sentir. O seu corpo alimenta a sua alma. Nós somos, de acordo com a Bíblia, nós somos formados corpo, alma e espírito. Tá? Sendo que a alma se alimenta de tudo que você vê nesse mundo, de tudo que os seus olhos veem, de tudo que os seus ouvidos ouvem. Tá? Então, aquilo vem enchendo a sua alma. O apóstolo Paulo vem nos dizer em Gálatas que, quando ele vai citar os frutos do Espírito, ele vem nos dizer que o Espírito cobiça contra a carne e a carne contra o Espírito. É uma constante guerra que acontece no nosso corpo, tá? Sendo que a nossa alma sendo alimentada pelas coisas desse mundo, o nosso espírito é alimentado pelas coisas de Deus. Sendo que o nosso corpo, do mesmo jeito que alimenta a nossa alma com as coisas de fora, o nosso espírito se alimentando com as coisas de Deus faz com que o nosso corpo reflita aquilo que vem de Deus. Por isso expressamos tais emoções, tais sentimentos, tais comportamentos, quando nós estamos cheios da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele alimenta o nosso espírito, que faz refletir no nosso corpo. E assim nós nos tornamos uma pessoa diferenciada no meio desse mundo. Nos tornamos o sal da terra, nos tornamos a luz do mundo. Porém, para isso, precisamos estar cheios da presença de Deus. Veja bem, quando nós nos enchemos da presença de Deus, buscando a presença de Deus, tá? Nós temos uma sensibilidade maior ao Espírito Santo. Nós temos uma sensibilidade maior. O nosso comportamento muda. O nosso temperamento muda. Ele não é que ele muda da água para o vinho, mas ele fica mais controlado. Você consegue conter certas emoções que você não iria conseguir conter se você não estivesse sob o Espírito Santo. Agora, meu irmão, o que isso tem a ver com o coração? Se nós entendemos que a minha alma, ela se alimenta das coisas que os meus olhos veem, que os meus ouvidos ouvem, e assim a informação vem para a nossa mente, e a nossa mente que se comunica com o nosso coração, tá? Ela é alimentada pelas coisas que a gente vê, pelas coisas que a gente ouve. Se nós temos a nossa mente vazia da palavra de Deus, nós tomamos decisões segundo a carne. O que plantamos na carne, colhemos na carne. O apóstolo Paulo vem nos dizer isso. O que plantamos na carne, colhemos na carne. O que é plantado na carne, colhe iniquidade, colhe pecado, prostituição, tudo de ruim que esse mundo pode oferecer. Porém, quando nós ocupamos a nossa mente com as coisas de Deus, tá? Quando nós vemos o pecado, a nossa mente, ela recebe aquela informação, ela processa aquela informação. Só que nesse processamento da nossa mente, o nosso coração que interage com a nossa mente, diante do complexo sistema nervoso que nós temos, ele sentirá se aquilo é para você fazer ou se aquilo não é para você fazer. A importância, por isso o salmista diz, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Está escondido no meu coração, para eu não pecar contra ti. Por quê? Se eu tenho uma mente vazia, um coração vazio, quando eu vejo alguma coisa e minha alma se alimenta daquilo, eu fico vulnerável ao pecado. Os meus olhos veem, funciona assim, meus olhos veem, a minha mente processa e o coração é quem decide. Mas como assim o coração decide? Como eu estou explicando. Quando a mente está processando e aquilo é de uma forma impactante, seja desejos, seja decepção, seja raiva, seja qualquer tipo de estresse emocional,
enquanto a sua mente processa, existe um leve relaxamento no sistema nervoso, no grupo muscular do coração, e aquilo arde no seu peito. É o que te leva a decidir o que você vai fazer. Seja um desejo da carne, seja um desejo espiritual, seja bater em alguém, seja defender alguém. Aquilo surge de dentro, aquilo vem de dentro, mas é a comunicação que existe entre mente e coração. Sendo assim, os irmãos provavelmente já devem ter ouvido o famoso ditado: mente vazia é oficina do diabo. Aí eu cresci ouvindo esse ditado. No Brasil, minha mãe, particularmente meu pai, na igreja, sempre se falava isso: mente vazia é oficina do diabo. Quando nós não temos a nossa mente ocupada com as coisas de Deus, quando vemos algo malicioso nesse mundo, aquilo diretamente afeta a nossa mente, aquilo diretamente afeta o nosso coração, nos levando a pecar. Então, quando você vê alguma coisa, algum prazer da carne nesse mundo, você pensa, você olha, você alimenta a sua mente multiplica aquilo em emoções, o seu coração saltita no seu peito e você fala: vou fazer. E aí você peca. Porém, quando nós alimentamos a nossa mente com a palavra do nosso Deus, preenchemos o espaço que existe na nossa mente com a palavra de Deus, quando você se depara com o prazer da carne nesse mundo, os seus olhos veem, a sua mente processa. Na hora que o seu coração for sentir aquele desejo, a sua mente vai falar assim: opa, tem informações de Deus aqui dentro. Tem informações de Deus que te diz que não é para você fazer. E o seu coração agora, ao invés de arder para que você faça, vai arder para que você se arrependa. Vai arder para que você se contenha. Vai arder para que você se afaste da aparência do mal. A importância de termos a palavra de Deus guardada em nosso coração, ocupando a nossa mente, é justamente para não nos levar a pecar contra Ele. E é nesses momentos em que o nosso corpo, a nossa carne, a nossa alma, que tanto cobiça, que tanto quer nos derrubar, entra em guerra contra o nosso espírito. É nesse momento em que o espírito está sempre mandando informações para o seu coração. Mas mesmo ao mesmo tempo você vive nesse mundo. Os seus olhos estão vendo muitas coisas nesse mundo. E aí começa a vir informação do mundo com a informação espiritual. Informação do mundo com a informação espiritual. Porém, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra na alma, na divisão da alma e do espírito. E não deixa cicatriz. É ela que consegue lá dentro dividir o que é do mundo, o que é de Deus. E quando você tem essa espada dentro de ti, e ela divide esse mal, você consegue decidir se você vai fazer ou se você não vai fazer. Se você vai obedecer ou se você não vai obedecer. Quando estamos vazios, nós nem pensamos: vou fazer, olha que coisa boa, vou lá. Não pensa duas vezes. Quando temos a palavra de Deus em nós, quando nos enchemos todos os dias, quando meditamos todos os dias na palavra de Deus, e nos deparamos com alguma coisa, a gente já pensa: não é isso que eu aprendi. Não é isso que eu vou fazer. Não é assim que a palavra de Deus diz. Mesmo que você peque, mesmo que você cometa o erro de pecar, a palavra de Deus está em ti e te fará levar ao arrependimento. Te fará levar a pedir perdão diante de Deus por aquilo que você fez. Mas a importância de termos a palavra de Deus dentro de nós não deve ser excluída em nenhum momento da nossa vida. Veja que nos versículos anteriores, o salmista, ele começa dizendo assim, vamos ler lá o primeiro versículo do Salmo 119. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Começa por aí. Ele diz assim, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Olha o 3. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Agora,
vem o que o salmista diz no seu cântico, o que nós devemos fazer. Olha, o 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Guardando aqui. Ele nos ordenou os seus mandamentos. Os seus mandamentos estão aqui. Não é os 10 mandamentos da lei. É tudo que Jesus Cristo nos deixou como exemplo. É tudo que o apóstolo Paulo nos ensinou como exemplo. É tudo que o apóstolo João nos ensinou. É tudo que o apóstolo Pedro nos ensinou. E assim como os demais apóstolos. E assim como toda a Bíblia nos tem dado como exemplo. Seguindo, o 5. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. O 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Aí vem o nosso versículo. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Veja todo o contexto. Antes do salmista falar, olha, escondi a tua palavra no meu coração. Ele vem enaltecendo a palavra de Deus. Ele vem engrandecendo, ele vem mostrando para nós a importância de nós obedecermos a palavra. A importância de nós observarmos a palavra. Veja o que ele diz em relação aos jovens. No versículo 9, ele diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Nós sabemos que quando somos jovens, os manjares desse mundo são muito grandes. As oportunidades para o pecado nesse mundo é muito grande. Quando estamos jovens, meu antigo pastor, meu antigo presbítero, sempre dizia, na sua juventude, que os verdadeiros manjares do mundo aparecem na sua frente. Oportunidades que você nunca imaginou ter, aparecerão na sua frente. E aí ele diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Porque normalmente quando temos muitas oportunidades, quando temos muitas escolhas, muitos manjares, mas não temos a palavra de Deus em nós acabamos nos afogando naquilo tudo. E como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará? Se ele estiver totalmente envolvido, se ele estiver totalmente submerso nesses manjares que o mundo oferece, nessas oportunidades que o mundo oferece. Aí ele diz assim, observando conforme a tua palavra. Somente a palavra de Deus pode nos livrar de todos os manjares. Somente a palavra de Deus pode nos limpar. Somente a palavra de Deus pode nos trazer a conversão realmente dita. Aquela conversão em que nós largamos tudo para trás para sermos uma nova criatura, para sermos uma nova pessoa. Então, ele diz assim, de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. O salmista, ele está mostrando para nós uma verdadeira paixão, um amor incondicional pela palavra de Deus. Um grande observador da palavra de Deus. Um grande cumpridor da palavra de Deus. Nos deixando assim como exemplo, para que nós também possamos aprender a amar a palavra de Deus. Não somente buscar a palavra de Deus nos momentos em que estamos ruins. Quantos cristãos existem por aí que só abrem a sua Bíblia quando precisa ouvir alguma coisa de Deus? Quantos cristãos que existem por aí que, eu preciso de uma palavra, aí fica lá desfolhando. Só que aí só cai palavra de exortação e ele não aceita, ele quer ouvir uma palavra de bem-aventurança.
Ele quer ouvir alguma coisa que satisfaça o seu ego. E aí fica, ó, capa a capa, desfolhando a Bíblia. Mas Deus está toda hora falando com ele, não é isso, não é isso, não é isso. O salmista, ele está falando assim, olha, observem a lei do Senhor. Cumpra, guarde a lei do Senhor no seu coração, porque na hora de tomar uma decisão, a lei do Senhor vai te ajudar a tomar a melhor decisão que você puder. A melhor decisão que você, talvez, aos seus olhos, você vai falar assim, isso não é o melhor para mim. Mas o não de Deus é para a nossa edificação. O não de Deus é para o nosso crescimento. Muitas das vezes queremos algo que não está na direção de Deus. Muitas das vezes queremos algo que não está sob a vontade de Deus. E Deus nos fala. Deus corrige. Deus está o tempo todo nos mostrando que não é aquilo. Mas o nosso coração não está cheio da palavra. E aí o que a gente faz? Ignoramos o que Deus tem nos falado. E cometemos o que a gente quer. Só que nós vimos hoje pela manhã as consequências de pecarmos. E desobedecer a Deus é um pecado. Não seguir a vontade de Deus é um pecado. Por isso, mais uma vez eu digo, o salmista ele está nos mostrando que nós devemos ser não somente cumpridores da palavra, mas amantes da palavra. Nós devemos amá-la, nós devemos admirá-la como o que ela é, algo celestial, algo que realmente nos alimenta, algo que realmente nos faz desviar do mal, algo que realmente nos salva, que nos purifica, que nos leva ao caminho dos céus, que nos leva a Jesus Cristo, que através de Jesus Cristo vamos para a vida eterna. Mas isso, se ela estiver escondida em nosso coração. Amém? Amém. Então, que nós possamos meditar e que, quando o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, leia todo o contexto. Diz por que ele... Você vai ver por que ele está falando isso. Porque ele ama a palavra de Deus. Porque ele ama, ele observa a palavra de Deus. Porque ele observa, ele medita a palavra de Deus. Porque ele medita, ele pratica a palavra de Deus. E assim deve ser todos nós na nossa jornada, na nossa caminhada. Amém?